Diga lá que é a escola de profeta. Vocês vão estar vendo que a oportunidade é aqui. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Segue desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova. Alô, você! Muito boa noite para você que está super sintonizado junto com a gente aqui pela Rádio Nova Aliança Maranguape, a rádio que toca o seu coração, a rádio 100% você, trazendo sempre o melhor do louvor nessa noite super abençoada, né? Nós estamos aqui tocando sempre o melhor do louvor aqui pela Rádio Nova Aliança Maranguape. A gente manda alusão para os irmãos aí da Igreja Batista de Filadélfia, o programa idealizado também pela Igreja Batista de Filadélfia, sempre está aqui nos apoiando, né? Com a palavra de vida do pastor Juscelino Araújo Franco, está aqui junto com a gente. Toda quarta-feira, programa O Poder da Palavra. E hoje nós temos o programa Ponto de Fé, né? Toda segunda-feira comigo e nosso irmão Romário, trazendo aqui a reflexão da palavra do Senhor para mim, para você e para o seu coração. E a gente manda uma alusão também para o irmão Valbim, lá por São Paulo. Alô, Fábio Gomes, também lá por São Paulo. Alô, Marcos aí, o Grei, o Fábiozinho. A Cristiane lá por Pacatuba. Alô, eu de Sabino, lá por Cristais, né? E a gente manda alusão também para a Igreja Cristã Remanescente. Ele manda alusão para os irmãos lá da Igreja Cristã Remanescente, que brevemente estará conosco aqui, trazendo aqui a reflexão, né? Pela emissora Rádio Nova Aliança Maranguape, né? Aqui é a Escola de Profetas. Se você nunca pregou, você não sabe falar em público, vem para cá que você aprende aqui, ou que queira, ou que não queira, porque o Senhor vai dar capacidade para você falar do amor dele aonde quer que você vá. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus. E a gente também manda alusão para a Perbone Brasil, lá por Ceases, né? Que Deus abençoe grandemente. A Sandra lá, o Foguinho também, que sempre está aí nos ajudando de uma forma, né? Ou de outra, aqui a Rádio Nova Aliança Maranguape. Deus abençoe grandemente essa galera lá da Perbone Brasil. Alô, abençoado também, nosso amigo Helder também, lá pela Ceases também. Que Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Alô, Daninha lá pelo Papara, que Deus também abençoe você aí, sua família também, né? Daninha, depois que enricou agora, não liga mais nem pra Nova Aliança mais, né? É desse jeito e dessa forma. Pois é, dito isso, a gente manda uma alusão para você que está super conectado aí, você lá do Coité, Pato Selvagem, né? Alô, Pastor Tiago, Igreja Batista Nova Aliança, lá por Pato Selvagem. A PIB do Coité também, Deus abençoe lá os irmãos, o Raimundo aí, o Sebastião também, lá da Igreja Batista Nova Aliança. Alô, Igreja Batista Shalom, lá pelo Novo Maranguape. O pastor lá é o pastor Isaías Emílio Machado e a irmã missionária Ariene, lá pelo Novo Maranguape. Deus abençoe aqueles irmãos lá da Igreja Batista Shalom. Você já sentiu? E a gente falou agora há pouco, a gente mandou alusão também para os irmãos da Igreja ADCR, né? A Igreja Cristã Remanescente, ali perto do Fórum. Vai lá dar uma passadinha lá, você aí que mora perto do Fórum. Alô, Tenilson, que mora aí perto do Fórum, visita a Igreja Cristã Remanescente. Talvez você até sorria por fora, era nós, mas por dentro está cansado. Cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de ser forte o tempo todo. Mas escuta isso agora.
Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos dias mais escuros, Deus estava lá. Quando ninguém viu, Ele viu. Quando ninguém ouviu, Ele ouviu. E quando você achou que não ia aguentar, foi Ele que te sustentou. No silêncio da noite eu chorei, sem saber o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem forças pra viver. Os pensamentos vinham querendo me derrubar, mas algo invisível não deixava eu parar. Mesmo sem respostas eu continuei, mesmo sem entender eu caminhei, porque no fundo eu sentia algo diferente aqui, como se alguém estivesse cuidando de mim. Eu não via, mas eu sentia. Nunca estive só. Agora acabou, mas sempre no final algo me levantou. Era a tua presença sem eu perceber, me guiando em silêncio sem eu entender. Nos dias mais difíceis tu não me deixou, mesmo quando eu duvidei o Senhor ficou. E hoje eu entendo tudo que passei, foi tua mão comigo mesmo quando chorei. Nunca estive só. Estás aqui. Escuta, você pode até não sentir agora, mas Deus está aí com você. No seu quarto, na sua luta, no seu silêncio. Ele nunca saiu, nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estive só. Agora eu sei. Mesmo sem ver, Eu confiei. Hoje eu entendo. tudo que vivi, Era Deus comigo. cuidando de mim. Oh, 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 oh. Nunca estive só. Tu sempre esteve aqui. Alô, você, muito boa noite para você que está super sintonizado, você que está aí ligadaço, você que está aí sem saber o que faça, você que está ouvindo vai ouvir essa palavra daqui a pouco. Fique meditando aí nos louvores que estão sendo entoados, a palavra que vai ser ministrada daqui a pouco. Olha, escute o que Deus tem a falar no seu coração. De repente você está aí
numa situação nem precária, Acho como que não vai só Deus acontecer mesmo para mudar a sua vida. E Deus tem uma palavra para você nessa Escuta noite. isso com atenção. Não esqueça, fique ligado, né? Que Deus você não perdeu o controle. procura solução em outras coisas no mundo. O mundo não tem solução para ninguém, mas o Senhor tem. Ele está no tempo certo. Quando o inimigo diz que você não tem jeito, Deus vai e diz que tem. Né? Já Basta esperar dar começou a lugar. acontecer. Você diz, o próprio Jesus falou isso, que eu bato a Mesmo porta que você não e veja. chega na sua porta e bato, você abrir, eu entrarei contigo, Mesmo que ninguém cearei contigo e tu acredite. comigo. Né? Mas se eu Deus ainda for faz negligenciar milagres. a palavra do Senhor quando ela vem aos meus ouvidos, eu vou sofrer as consequências. Diz não, Né? Diz que todos vão ouvir a palavra do Senhor. confiar. Ninguém naquele dia vai chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não aceitei porque ninguém me falou comigo, ninguém me falou nada, eu não sabia. Né? E a Bíblia diz que vai passar na sua mente como um filme que você ouviu alguém falar do amor de Deus para você. Né? E você não deu lugar. Mas o Senhor, a cada momento, seja através do jornal, seja através da escola dominical, seja através de um culto, seja através de um programa de rádio, né? Você vai ouvir a palavra do Senhor. Mas você tem que crer, você tem que dar ouvidos o que o Senhor tem a falar ao seu coração. Continua a falar que o impossível vai acontecer. Eu aceitei Jesus. Eu tinha tocado na Pebo Sul. Né? Toquei sábado à noite, domingo dia. Quando foi um dia eu vinha domingo à tarde, desci lá no Anchieta e fui de pé pro Coité, eu morava no Coité. E tinha um culto, uma cruzada evangélica em cima do caminhão. Eu parei ali com sono, mas parei e fiquei escutando o que o pregador estava falando naquele dia. Quando o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão, aceitei Jesus naquele momento. Tá com 38 anos. Nunca me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Porque eu sei que o Senhor tem palavra de vida para o meu, para o seu e para os nossos corações. Basta nos dar lugar. Era Deus dizendo, eu vou fazer chegar o que hoje é luta. Vai testemunhar o que hoje é dor. Vai glorificar e tudo que parecia perdido vai voltar. Porque Deus ainda sabe restaurar. Ele vai fazer, vai acontecer. Nada pode impedir o agir de Deus. Nenhuma palavra é maior que a voz dele. Se ele falou, vai se cumprir. E o impossível vai existir. Escuta. Você não chegou até aqui à toa. Existe um propósito. E Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. O milagre já começou. Mesmo invisível, mesmo silencioso, ele já está acontecendo. Continua. Porque você vai viver isso. Vai acontecer. Eu vou viver o milagre de Deus. Vai aparecer mesmo sem ver. Eu vou confiar, porque no tempo certo vai se manifestar. Vai acontecer. Eu vou viver. Eita, que é desse jeito, é dessa forma. Rádio Nova Aliança Maranguape, tocando sempre o melhor do louvor para você se deleitar na presença do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos aí ouvir a reflexão da palavra, da parte do Senhor, que ela vai de encontro ao meu e ao seu e aos nossos corações. Fique ligadaço aí, que você vai meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu cumprimento a todos meus irmãos com a santa paz do Senhor.
É motivo para mim de alegria poder estar mais uma vez aqui podendo compartilhar a palavra do Senhor, poder estar sendo abençoado por esta rádio, pelo Senhor, que abriu esta porta, uma porta de fé, onde fortalece o nosso coração, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa caminhada. E eu acredito que Deus, Ele tem algo para a tua vida. Eu acredito que Deus, assim como Ele abençoa as nossas vidas, assim também Ele quer abençoar a tua vida. Já sou grato por esta oportunidade. Desde já agradeço a Deus, agradeço ao nosso Senhor Jesus, agradeço ao nosso Senhor Espírito Santo, agradeço ao nosso irmão Carlinhos, que sempre nos recebe aqui de coração aberto. Agradeço também aos meus pastores que me ensinam a palavra, que velam pelas nossas vidas, pastor Gabriel, nosso pastor presidente, pastor Jefferson Souza, presbítero David, pastor Wellington Siloé, que estão ali à frente da obra, na ministração, no cuidado com as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês também. E um abraço também aqui, quero saudar também meus irmãos da AD Cristã Remanescente, ADCR, Assembleia de Deus Cristã Remanescente, todos meus irmãos em Cristo Jesus, obreiros da casa do Senhor, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida também. Meus irmãos, eu trouxe aqui uma reflexão para que a gente pudesse meditar um pouco e entender um pouco do agir de Deus, e que em nome de Jesus eu já quero fazer uma oração com você. Peço você que feche seus olhos nesse momento, você que está jantando ou assistindo alguma programação que não seja essa rádio, mas de uma certa forma você está ouvindo. Eu peço você que se conecte com o céu neste momento, deixe de lado aí só um pouco a sua vida secular, a sua vida que é ali entre quatro paredes. Peço a você que se conecte com o nosso Pai neste momento, com o Salvador, com o Senhor, pois eu acredito que o mais, o melhor Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor, que entramos na tua presença. Te pedimos perdão, Senhor, por pensamentos, palavras, ações, omissões, meu Pai, alguma coisa que muitas das vezes poderíamos até ter nos posicionado e a gente não nos posicionou. Mas te peço a tua misericórdia, Senhor, neste momento, para a vida deste meu irmão. Abre o coração dele para que ele entenda a tua palavra. Abre o seu entendimento, Senhor. Repreende, Senhor, todo espírito de engano, todo espírito roubador de mensagem, tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo, meu Pai, que é palavra ao contrário. Faz cair por terra agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meu irmão, você que tem Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 10 ao 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 10 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-lhe sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome.
E disse-lhe, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Queridos irmãos, você que é conhecedor da palavra, ou você também que não é conhecedor da palavra, você que serve a Cristo, ou você também que não serve a Cristo, acredito que Deus vai falar ao seu coração esta noite, neste momento. Pois eu acredito que Ele tem algo a tratar contigo esta noite. O Senhor tem algo a tratar contigo esta noite. Então aqui fala de dois personagens, de duas pessoas que a Bíblia relata que está constituída aqui de gerações e gerações na Bíblia Sagrada. Uma delas que eu falei é Ananias. E a outra pessoa que eu falei se chama Saulo, que também tem o seu nome como Paulo. Ambos são a mesma pessoa, tanto Saulo como Paulo é a mesma pessoa. Porém, ele tinha dois nomes. Um era Saulo e o outro nome que ele tinha era Paulo. E eu não poderia falar de Ananias sem antes também falar de Saulo. E meus irmãos, já queria aqui falar ao teu coração que o Senhor Jesus, Ele tem um amor profundo pela tua vida. Talvez, eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez eu não sei qual é a prática que você pratica hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, carimbada, selada no meu coração, que o Senhor Jesus, Ele tem um amor profundo pela tua vida e um amor profundo pela minha vida. Por que eu digo isso com certeza, meu querido irmão e amado que está ouvindo esta palavra? Por que eu falo isso com certeza? Porque quando eu olho para a minha vida, eu não acho nenhum motivo, ou eu não acho nenhum requerimento, ou nenhuma indagação a olhar para o céu e dizer que eu mereço algo. Pois quando eu olho para a minha vida, antes de Cristo, eu tenho a plena convicção que a recompensa que eu merecia era o castigo. A recompensa que eu merecia era Deus estar distante de mim. A recompensa que eu merecia era o inferno. Talvez você tenha um pensamento hoje assim. Talvez você possa se condenar, porque talvez você pratique algo que aos olhos do Senhor é ruim. E talvez você olhe para a sua vida hoje e diga para você mesmo: para mim está tudo perdido. Talvez você olhe para a sua vida e não haja uma saída, e não vê uma saída, não vê uma solução. Mas hoje eu vim aqui, através do Espírito Santo, que fala através dessa palavra, que Deus fala ao teu coração que ainda há uma saída para ti, que ainda há uma solução para a tua vida, que ainda há uma mudança de rota, uma mudança de trajetória na tua vida. Assim o Senhor fala hoje para ti, meu irmão. Vamos aqui entrar no texto. Falei de Ananias, falei de Saulo. Saulo era um homem criado na lei. Saulo era um homem que era instruído na lei. Ele era um homem que, na morte de Estevão, ele estava ali próximo.
presente, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E assim na vida de Saulo, era na minha vida e era na tua vida. Andávamos errantes, detalhe, achando que estavam fazendo o que era certo. Assim era na minha vida, era na tua vida, era na vida de Saulo. Talvez Saulo, na sua mente, por ele ser uma pessoa instruída na lei, ele estava fazendo algo que agradava a Deus. Ele estava fazendo algo que, ao entender dele, aos olhos de Deus, era bom. Quantos de nós, meus irmãos, estamos enxergando com os olhos naturais, com os olhos carnais, mas os olhos espirituais estão cegos? Quantos de nós estamos vendo com este olho humano, mas que os olhos espirituais estão tampados? Assim era na vida de Saulo, assim era na minha vida, assim era na tua vida. Pois Saulo, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, ao ponto dele chegar aos principais dos sacerdotes e pedir cartas, e aonde ele encontrasse alguém do caminho, que eram os seguidores de Cristo, ele disse ao ser homem, ao ser mulher, ele levaria preso para Jerusalém. A Bíblia diz que ele respirava um ar de morte contra aquelas pessoas que eram seguidores de Cristo. Aí você diz: pregador, o que é que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer para a tua vida hoje que talvez você esteja caminhando achando que está fazendo o que é bom aos olhos de Deus. Talvez você tenha uma convicção achando que é uma convicção do céu, mas é uma mera convicção humana. Eu falo isso com convicção porque quando eu andava no mundo, eu achava que tão somente eu dizer o meu coração é de Deus, eu achava que eu estava agradando a Deus. Eu achava porque eu fazia uma bondade, eu achava que eu ia morar no céu. E a Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos, é pela graça do Senhor, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. E a fé não é tão somente eu creio em um dia, a fé é eu creio em praticar a palavra do Senhor. Mas eu andava errante. E aqui Saulo era do mesmo jeito. E aqui eu vou entender que Jesus, mesmo sabendo que Saulo, ele estava errado, Jesus, por amor ao ser humano, ele intervém, ele faz uma intervenção na vida de Saulo. Aí quando Jesus chega, ele põe a gente no nosso lugar. Ele derrubou Saulo. E ali a Bíblia vai dizer que ele caiu. Então logo eu entendo que o agir de Deus para melhorar, para me mostrar a realidade, para colocar meus pés no chão, não significa que vai ser segundo a minha vontade. Às vezes a gente não vai a Cristo por amor, mas às vezes a gente vai a Cristo pela dor. E foi assim na vida de Saulo. Ele perseguiu o povo de Deus, mas Deus estava mostrando para ele que por mais que ele lutasse, ele não ia ter êxito naquilo que ele estava fazendo. A gente pode ver isso lá no Egito. Quanto mais o faraó tentava destruir aquele povo, mais aquele povo aumentava. E assim foi na minha vida também. Jesus interviu, me mostrou a realidade. Ele me mostrou que a vida que eu seguia, que eu achava que era certo, se eu morresse naquela vida, eu ia para o inferno. Assim Deus está falando na tua vida também. Seja você que entenda a palavra, ou seja você que não entenda a palavra. Talvez Deus está indo na contramão, as coisas estão dando errado. Talvez as coisas estão indo de mal a pior. E você não entende. E Deus está falando ao teu coração: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Talvez você está dando tudo errado.
E Deus está te barrando, Deus está te prendendo, Deus está se pondo diante de ti, Deus está te deixando cego, Deus está fazendo tu cair. E você não está entendendo o agir de Deus. É porque Deus quer te mostrar a realidade. Esse mundo que tu vive, de prostituição, de pecado, de roda de escarnecedor, de caminho de pecado. E Jesus está se pondo na tua frente. Jesus está te barrando porque Ele quer te mostrar a realidade. Ele está dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é que Deus quer dizer com isso? Quanto mais tu se estribuchar, quanto mais tu querer fazer o errado, pior vai ser, porque não vai ter êxito na tua vida, nesse caminho que tu está seguindo. A Bíblia diz que para o homem há caminhos que parecem perfeitos, mas o final dele é morte. E aí quando Saulo reconhece aquele esplendor, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Aí ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então talvez Deus quer que você não lute contra Ele, mas Ele quer que você conheça Ele. No meio desse turbilhão, você já perguntou quem é que está causando aquilo ali? Talvez você pense que é o inimigo, talvez você pense que é o Satanás, ou talvez você pense que é a circunstância. Mas através dessa palavra, talvez seja Jesus que está falando ao teu coração: o meu nome é Jesus que está te parando, meu filho, hoje. E Jesus está dizendo ao teu coração: Ele quer mudar a tua trajetória. Ele quer mudar o teu caminho de inferno para o caminho do céu. Ele quer mudar o teu caminho de perdição para o caminho de salvação. E Paulo era um homem matador, Paulo era um homem perseguidor. Aí você diz: para a minha vida não tem solução. E hoje Jesus está dizendo: tem solução para a tua vida. Então Jesus mudou a trajetória de Saulo. Ele também mudou a minha trajetória. Mudou a trajetória do irmão Carlinhos. Ele também quer mudar a tua trajetória. Aí você pode pensar assim: ah, irmão, tu fala isso porque tu não tem a posição que eu tenho. Tu fala isso porque tu não tem a responsabilidade que eu tenho. E você pensa que Paulo não tinha? Saulo não tinha? Saulo, ele tinha cartas dos principais, dos sacerdotes. Ele tinha soldado à sua disposição, ao seu comando. Ele era um homem importante, ele era um homem de alto escalão. E quando Jesus derruba ele se torna um homem pequeno, frágil e indefeso. Assim é nas nossas vidas também, meus irmãos. Você que está ouvindo esta palavra, talvez você se ache importante, talvez você se ache uma pessoa de alto escalão, uma pessoa que é maioral na cidade, uma pessoa de posição. Mas diante de Jesus, você é uma pessoa frágil. Porque Saulo uma hora perseguia, Paulo uma hora era temido, e Saulo, depois que teve um encontro com Jesus, era um homem frágil. Uma hora ele perseguia e outra hora ele estava sendo levado pela mão como um homem cego. Ali até uma simples pessoa, se quisesse fazer um mal a ele, faria, porque ele estava cego naquele momento. Temos nomes, temos controle, temos autoridade, mas somos pessoas frágeis e dependentes do Senhor. Então Saulo perseguia em um momento, em outro momento ele era uma pessoa frágil, indefeso, sendo levado pela mão de outras pessoas. Aí Jesus aparece a Ananias em visão. E Ananias, ele era um homem, um discípulo anônimo. A Bíblia vai relatar que ele aparece 2 vezes só na Bíblia. Mas o que me deixa maravilhado na vida de Ananias
é que ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor Jesus. Ele era um homem simples, porém um homem que Deus, que Jesus, falava com ele. Ananias era um homem simples, mas conhecia a voz do seu Senhor. Quantos de nós hoje, meus irmãos, escutamos muitas vozes, mas não sabemos discernir qual é a voz do Senhor que fala aos nossos corações? Porque tem muitas pessoas que não conhecem a voz do Senhor. E Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Quando é que eu sei que eu sou uma ovelha do Senhor? Porque há duas diferenças entre ser ovelha do Senhor e entre deixar de ser ovelha do Senhor. Porque tem a ovelha que escuta o Senhor. O Senhor fala. E tem a ovelha que escuta. Só que essa ovelha que escuta, o Senhor Jesus diz: vem para cá para a direita. Ela vai para a esquerda. Jesus diz: vem para cá para a esquerda. Ela vai para a direita. E vai chegando um ponto que, como a ovelha é um animal que precisa de uma direção, precisa de um cuidado, ela não sabe se cuidar só. Se ela não escuta a voz do seu Senhor, do seu pastor, ela vai se afastando. Vai se afastando, vai se afastando. Ao chegar a um ponto dela estar distante e não fazer mais parte do aprisco do Senhor. Qual é a diferença desta ovelha para outra ovelha que eu falei? Porque tem ovelha que escuta a voz, mas não obedece. E quando é que eu sei que eu sou ovelha do Senhor? Quando eu escuto a voz do Senhor e obedeço e pratico a sua vontade. Então, quando eu pratico a vontade do Senhor, eu tenho a certeza que eu sou ovelha dele, pois eu escuto e eu estou ali perto dele. Então você tem que ser sensível à voz do Senhor. Quando ele disser venha para a direita, você tem que ir para a direita. Quando ele disser venha para a esquerda, você tem que ir para a esquerda. E isso fala aos nossos corações através da vida de Ananias. Pois Ananias era um homem sensível à voz do Senhor. Posso entender que Ananias, ele conhecia a voz do Senhor. Samuel, quando Deus fala com ele, fala durante 3 vezes. Samuel, ele vai até o sacerdote. Oi, meu Senhor. E o sacerdote disse: eu não te chamei. Aí o Senhor fala de novo: Samuel. E ele vai até o sacerdote. Oi, Eli. E ele disse: eu não te chamei. Aí o Senhor fala de novo: Samuel. E ele vai de novo, não conhecendo a voz do seu Senhor. Não significa que Samuel era uma pessoa que não era de Deus, mas aqui o que simboliza é que ele era uma criança, um menino. Quantos de nós não conhecemos a voz do nosso Senhor? Quantos de nós o Senhor fala e a gente não conhece a voz? Somos meninos na fé. Hoje o Senhor te chama para que você tenha uma intimidade com Ele. Na 4ª vez, Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Ananias, da primeira vez que o Senhor falou, Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Intimidade. Intimidade. Ananias tinha intimidade. Ananias era discípulo. Ananias, ele não agradou a si mesmo. Ananias, ele agradou o seu Senhor. Olhe, pense comigo, meu irmão. Um homem que estava na morte de Estevão. Um homem que estava lá presente na morte de Estevão. Pegou cartas para perseguir o povo de Deus, os cristãos. Aí o Senhor Jesus pega e diz assim: vai lá falar com ele.
Um homem chamado Saulo está orando e vai receber um homem por nome Ananias. Aí tu imagina o coração de Ananias. Senhor, eu conheço este homem. Já ouvi muito falar dele. Aí tu imagina se ele na carne, pois ele era ser humano também, será que ele não sentiu medo? Será que ele não sentiu aquele temor de morrer, de estar sendo preso? Mas o que me chama a atenção é que mesmo ele com medo, ele obedece à voz do seu Senhor. Ananias, mesmo ele estando sentindo aquela pressão, pois Saulo era um homem terrível, mas ele foi. Ele não agradou a sua vontade. Ele obedeceu à voz do seu Senhor. Mesmo sabendo que Saulo era o seu inimigo. Ele disse, Senhor, posso conjecturar, Senhor, lá quem está é meu inimigo. Mas eu estou indo através da tua palavra, baseado na tua palavra. Se o Senhor está mandando, eu vou. Outro ponto que me chama a atenção é que Ananias deixa o conforto da sua casa. Quantos de nós, eu não vou deixar o meu filho para ir pregar. Eu não vou deixar o meu filho para ir adorar o Senhor na igreja. Eu não vou deixar meu filho para agradecer o Senhor na igreja. Quantos de nós não sai do nosso conforto para obedecer à voz do Senhor? Então, Ananias deixou a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. E talvez você não entenda, mas Ananias, ele tinha esse temor, ele era sensível à voz do Senhor. Outro ponto que me chama na vida de Ananias é que ele era servo. Ele era servo. Ele era pequeno. Aí Deus, você diz assim, não, mas Deus não usa a minha vida. Deus, ele usa sim a sua vida, ele não faz acepção de pessoa. Se você orar com fé, se você depositar com fé a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, ele é poderoso para fazer. Eu posso conjecturar que Ananias orava antes de Saulo ser acometido de uma cegueira pelo Senhor. Eu posso conjecturar que Ananias dizia ao Senhor, Senhor, tá vindo um homem aí para Damasco e ele tá vindo para pegar todo mundo, ele tá vindo para açoitar, ele tá vindo para prender, ele tá vindo para matar, Senhor. Senhor, eu estou com medo. Senhor, intervém na vida dele. Senhor, age na vida dele. Senhor, entra com a providência na vida dele. Senhor, tira o valente que há no coração dele. Aí o Senhor, posso conjecturar que ouviu a oração de Ananias. Talvez você fez uma oração que você nem lembra. E hoje Deus está te colocando diante dessa situação que tu já orou lá atrás. E talvez você está com medo, mas o Senhor está te falando hoje, vai porque eu serei contigo. Vai porque eu estarei contigo. E eu já fui à frente, e eu já tirei o valente, e eu já neutralizei a valentia dele, e eu já parei o inimigo, eu já parei aquilo que tu me pediu, eu já tenho feito. E você não está acreditando porque você se acha pequeno. E hoje o Senhor fala para ti como ele falou para Ananias. Vai porque eu serei contigo. Vai que aquela situação eu já resolvi. Vai lá. E Ananias foi. E foi conforme a palavra do Senhor. Então eu me alegro porque o Senhor, ele usa pessoas pequenas. E às vezes você se acha pequeno e Deus não vai te usar, mas tenha certeza que se você tem fé nele, ele vai usar a tua vida. Lembra-te de Naamã. Naamã era um homem guerreiro, de muitas vitórias. Mas Naamã estava voltando com a sua lepra, pois ele não acreditava na palavra do profeta. E Deus usou um servo que estava ao seu lado e disse, meu Senhor, se o profeta tivesse pedido para o Senhor fazer algo difícil, o Senhor não faria.
O que é dar 7 mergulhos num rio? Aí Naamã escuta a voz do seu servo e dá 7 mergulhos. E no 7º mergulho, a Bíblia diz que quando ele levanta, a sua pele está purificada e está limpa como a pele de uma criança. Talvez você se ache pequeno no seu bairro, na sua rua, mas através da tua oração, Deus vai salvar aquele teu familiar. Através da tua oração, Deus vai levantar aquele ministério que tu acha que morreu. Através da tua oração, Deus vai tirar aquela pessoa que está na droga, que está entrando no mundo do crime. Deus vai tirar a vida deste jovem do meio do crime, do meio da violência, no meio das drogas. Ele vai tirar através da tua oração. A vida de Ló não foi salva pelos méritos dele, foi porque Abraão estava intercedendo pela vida dele. Saiba que a oração ela tem poder. Se você orar com fé ao Senhor Jesus Cristo, crendo recebereis. Foi assim na vida de Ananias. Ele foi confiando na palavra do Senhor e o Senhor deu a vitória a ele e nenhum mal lhe aconteceu. Então, meus irmãos, para finalizar essa mensagem, tenha fé, porque Jesus, Ele é poderoso para cumprir. Quando a igreja orava por Pedro, ninguém acreditava que Pedro ia ser liberto da prisão, que as cadeias iam cair. Mas quando a igreja orava com fé, Jesus enviou um anjo, Deus enviou um anjo lá, libertou ele. E quando ele bateu na porta, que disseram, é Pedro, todos disseram, não é Pedro, é impossível. Não acreditaram na própria oração. Então acredite na sua oração, ore com fé, que assim como o Senhor fez na vida de Saulo,